Bom, gente, do contrário que foi anunciado, hoje não saiu os dados da CAGED do emprego no Brasil, da empregabilidade, mas nós temos alguns elementos bastante simples, bastante óbvios, mas que merecem nosso comentário. É o dia apropriado, então, para nós fazermos nossas pegadinhas do Fora de Curva e já peço aos espectadores que aturem a minha voz hoje, que é um processo gripal, alguma coisa parecida, mas vamos para o trabalho, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, então para começo de conversa, eu não posso deixar de falar na medida provisória que o presidente Luiz Inácio da Silva assinou ontem, estabelecendo aumento de tributação nos chamados fundos fechados e também nas aplicações de brasileiros no exterior. Esses fundos fechados eles tinham uma vantagem que, quanto mais tempo esses aplicadores deixavam dinheiro nos títulos do governo federal, menor seria a tributação. Isso acabou. São valores elevados que vão ser taxados entre 15% ou 20% da rentabilidade em 2 meses, se não me engano é em maio e em novembro, conforme a rentabilidade gerada. Também se inclui nesse mesmo saco de gatos da medida provisória a questão da tributação dos investimentos brasileiros no exterior. O que será que vai acontecer com isso, gente? Primeiro, é uma medida provisória, ela é autoexecutável durante 120 dias, 180, agora não lembro, mas o Congresso Nacional tem que votar isso e aprovar para que vire uma lei definitiva. E se aprovar, o que vai acontecer? Uma coisa que eu já comentei aqui no Fora de Curva passado. Simplesmente quem possui mais dinheiro na caixinha para se dar o luxo de aplicar nesse tipo de fundos vai se desinteressar pelo Brasil. E isso significa o quê? Migrar a sua riqueza para outro país. Pode até haver algum tipo de contenção de valores dentro do Brasil, porém a capacidade dessas pessoas de gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda para as pessoas vai migrar para outra nação. A maior parte desse grupo privilegiado de capacidades simplesmente vai pegar uma outra cidadania que cobre menos impostos, ou impostos não tão absurdos assim, e vai exercer suas capacitações por lá. E quem perde, no médio e longo prazo, nós brasileiros, porque vai ter menos capital de investimento aqui e menos pessoas com capacidade empresarial para movimentar a nossa economia. Mas não é só isso. O governo federal, junto com o Congresso, estão naquelas preliminares para elaborar o orçamento do ano que vem, 2024. E aí tem fontes seguras do Ministério da Fazenda que dizem que a meta federal, do governo federal, aliás, é ampliar a arrecadação em 205 bilhões de reais ao menos. Você sabe o que significa isso? Uma alta da carga fiscal, ou seja, o que nós pagamos de imposto, de nada mais, nada menos 2% do PIB, que vai sair do nosso consumo, da nossa capacidade de investimento e vai lá para os cofres públicos do governo para gastar em várias coisas, a maior parte das quais, grandes besteiras, que não geram boas repercussões sociais e ou econômicas para a sociedade. É uma pena, espero que eventualmente o Congresso seja mais resistente, tanto em relação à tributação dos fundos, como essa alta da carga tributária para fazer frente às necessidades do tal do arcabouço fiscal, e vote contra tal despropósito. Uma outra coisa aparentemente legal foi que a Caixa Econômica Federal anunciou uma renegociação do Pronamp, aquele empréstimo emergencial para micro e pequenas empresas por ocasião da pandemia, assim como teve o Auxílio Brasil, que deu R$ 600 a cada pessoa, inicialmente foi 400. Mas o que aconteceu? Inicialmente, como eu falei, era um socorro. Então a taxa de juros era de 6% ao ano, mas a Selic, que naquela época estava em 2% para cada ano, totalizando um pouquinho mais de 8%. E o que aconteceu? De lá para cá os juros subiram absurdamente, essa Selic de 2% chegou a 13,75%, agora 13,25%, mas mesmo assim essas micro e pequenas empresas estão considerando, a maior parte delas, tamanha taxa de juros impagável. Vamos ver bem, atualmente essas empresas pagam quase 20% ao ano, ou mais exatamente 19,20% ao ano de juros, por uma coisa que deveria ser um socorro. Qual é a proposta do governo
para amenizar a situação dessas empresas. Segundo a proposta da Caixa Federal, é aumentar o prazo máximo de parcelamento de 60 para 72 vezes. Será que isso chega? Gente, vamos se colocar na posição de quem está devendo. Pensava em pagar 8% ao ano, está pagando mais do que o dobro disso, dentro de um contexto inflacionário atual muito reduzido. Então, sim, tal situação compromete a viabilidade dessas empresas que há 3 anos e pouco atrás pegaram tal dinheiro aceitando o socorro governamental. Pelo jeito, esse SOS virou uma operação interessante, muito lucrativa para a Caixa Federal, e a intenção não era essa. Minha opinião, mercado é mercado, emergência é emergência. A origem dessa linha de crédito foi emergencial. Virou, como eu falei, uma operação muito lucrativa que não era a intenção nem do executivo nem do legislador que aprovou tal situação. Então eu vejo que o governo federal, dentro desse contexto de herança da pandemia de 2020, deva sim revisar a situação e trabalhar com taxa de juros minimamente razoáveis. Uma proposta bem palatável seria manter os 8% ao ano, que foi exatamente o que os mutuários que contraiu o empréstimo aceitou naquele momento, não prevendo que a taxa de juros aqui no Brasil iria disparar de uma maneira tão absurda assim. E uma outra situação que merece o nosso comentário é essa reforma ministerial de meio de ano que o governo federal está fazendo. Parece, então, que vai ser mesmo criada a 38ª pasta ministerial do nosso país, que vai ser a da pequena e média empresa, para acomodar lideranças políticas em função de construir uma maioria no Congresso. Ou seja, aumentar o custo burocrático do país para gerar mais emprego público, gerar mais poder para negociar votos no Congresso. Não é assim que se faz ou que se deveria fazer política, e tal situação realmente é extremamente revoltante. E também outra coisa absurda que aconteceu nos últimos dias é como andam as relações financeiras entre Brasil e Argentina. Nós sabemos que o país vizinho, lamentavelmente, está quebrado por incompetência governamental, por querer botar muita regrinha, como eventualmente nós estamos fazendo aqui, que acabou simplesmente dilapidando o setor produtivo lá da Argentina. E aí eles pedindo socorro financeiro e havendo ideias de jirico de comercializar produtos com os argentinos em yuan ao invés de dólares e outras coisitas mais, o governo brasileiro está fechando um pacote de financiamento de 600 milhões de dólares como crédito para a Argentina quando importa produtos do Brasil, ou seja, para exportação brasileira. Em princípio, uma ideia muito legal. Só vamos lembrar o seguinte: a Argentina está pagando seus credores? É claro que não. Então vão ser 600 milhões de dólares jogados literalmente no lixo. Tudo bem, parece que o Brasil não precisa desse trocadinho dos 600 milhões de dólares, já que está se preparando para arrecadar mais de 200 bilhões de reais no ano que vem em alta de impostos. Então vamos nós, cidadãos brasileiros, pagar com toda alegria, todo orgulho, esse pequeno mimo para os nossos irmãos argentinos. Não, para os argentinos não, para o governo deles, que realmente é de última categoria, de última qualidade. Falando nisso, agora encerrando Fora de Curva, e se você gostou desse vídeo com esta minha nova voz, então não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse material com sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu vou dizer que minha voz realmente não é essa. Talvez alguns achem que melhore ou piore, mas espero estar logo, logo livre dessa incomodação da minha garganta. Mas vamos lá, gente. Continuando com a Argentina, nós comentamos algumas coisas a respeito do vizinho país há alguns dias. Primeiro, as tentativas de contenção de preços mais absurdas possíveis, levadas a cabo pelo ministro da Economia deles e candidato a presidente, Sérgio Massa, onde teve congelamento de combustíveis, limite de alta de preços no supermercado, depois dinheiro de presente para trabalhadores e aposentados, enfim, uma série de atrapalhados que pode gerar tudo, menos queda da inflação. E junto com isso, especialmente no final de semana retrasado, começou a haver uma série de saques na grande Buenos Aires e subúrbios, a lojas, supermercados, porque a população, dizendo que não aguentava mais, resolveu pegar o que não lhe pertencia. Nem quero entrar na questão do questionamento disso, se é legítimo ou não é.
Acho que não é, mas compreendo o que está ocorrendo. Questão é a seguinte: agora, a despeito de tudo isso, está acontecendo uma coisa que eu antecipei aqui no Fora de Curva. Simplesmente começam a faltar, está havendo escassez de produtos de primeira necessidade para consumo do povo do país vizinho. As lojas que comercializam não estão mais tendo papel higiênico, chá, a erva mate é tão importante para eles como para nós gaúchos, se bem que eu não costumo tomar meu chimarrão, mas para eles é mais importante ainda. E além de vários outros tipos de produtos de primeira necessidade. Ou seja, a Argentina está na sua segunda crise hiperinflacionária em menos de 4 décadas e, pelo jeito, vai encerrar agora 2023 numa situação de total penúria. Isso aí deixa muito mais claro que aqui do lado vai haver uma mudança muito importante de poder. Como já falei anteriormente, o candidato favorito, o Javier Milei, ele tem ideias bastante originais que talvez nunca tenham sido experimentadas em um país de médio porte ou de grande porte como é a Argentina. Pode vir a ser um grande sucesso, assim como pode gerar algumas encrenquinhas no decorrer do seu provável governo. Mas uma coisa é fato, pessoal. Como está, a Argentina não pode continuar. 1000 vezes Javier Milei do que a reeleição do atual sistema de gestão da coisa pública por lá. Boa sorte aos argentinos, encerro o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do que foi colocado aqui. Se gostaram, de novo, não esqueçam do like, do compartilhamento do vídeo. E para os novos que estão vendo Fora de Curva pela primeira vez, considerem realmente se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau.